Hoje eu quero falar sobre ego, porque o ego, nosso ego, muitas vezes causa atritos com outras pessoas. Muitas vezes, através do nosso ego, causa divisão, confusão. Ego quer dizer é um grupo, um núcleo, um grupo de coisinhas junto que forma a nossa personalidade. Isso é natural dentro de cada ser humano. Eu vou tentar falar isso sobre assim, dentro do que eu acho, a minha visão. Então, o ego, ele é natural dentro de cada pessoa. Isso precisa ser trabalhado. O ego, ele é o eu da pessoa consciente, que significa o eu dela. É uma parte de nós que age verso ao dia a dia e as circunstâncias vividas de cada um de nós. E a gente reage muitas vezes verso ao outro através do nosso ego. O ego, ele se resume em vaidade, egoísmo, ambição. Ele sempre quer estar certo, prevalecer ao outro de alguma forma, no debate, numa circunstância, num certo assunto. A Bíblia nos diz em Provérbios 16:18, o orgulho procede à ruína e a altivez do espírito à queda. No livro de Filipenses nos adverte a não fazer nada por ambição, a não fazer nada querendo impressionar o outro, mas fazer as coisas com o espírito de humildade. Existe o perfil de ego inflamado e existe o ego transformado, que já é aquela pessoa que já está mais espiritualizada. Eu não vou dizer religioso, porque não adianta você ser religiosa. E eu não falo sobre religiosidade. A religiosidade é algo que vai te afastar de Deus, tá entendendo? E você ser espiritual te faz você ir buscar algo que vai te levar verso à luz. Então, a minha fala se resume em espiritualidade. A maneira como pensamos, agimos, reagimos, essa maneira, ela vem baseada do nosso ego. É o nosso ego que determina a forma que a gente vai agir quando você está conversando com uma pessoa e você sabe que a pessoa está errada com o assunto, mas ela fica insistindo em prevalecer com você a ideia dela, mesmo que você sabe, que você já estudou, pesquisou e sabe que a pessoa está errada, e a pessoa fica insistindo que está certa e fica aquele debate. Isso é o ego da pessoa querendo te prevalecer, que está certo ou não, entende? E a pessoa mais madura, o que ela vai entender? Ela não vai dar continuidade a essa discussão boba, que não vai fazer nenhum chegar a lugar algum. Por isso a importância da nossa maturidade nos assuntos. Se você não conhece um assunto, não entre em debate, não vai conversar sobre esse assunto. E se alguém já entra em discussão por causa de um certo assunto que você está falando, então você cala, tá entendendo? E é como se você desse a vitória ao outro e diz, está certo, é como você mesmo diz. E ponto final, tá entendendo? Cada pessoa tem o seu tempo de aprender algo ou não. E se hoje a pessoa está falando de um assunto que é errado,
Vai chegar o momento que ela vai entender que estava errada e vai aprender o que é o certo sobre aquele certo assunto, e ela vai falar sobre o assunto. Então não adianta uma discussão boba por causa de um assunto, por causa de algo que um interpreta diferente do outro. E isso só a pessoa que já está mais evoluída e madura é que vai entender e abrir mão de querer vencer, tá entendendo? De querer obter vitória no cenário a qual ela está envolvida em certa situação de um debate, de um conflito, de uma forma diferente de pensar, entende? Isso é ego. E nós vamos continuar falando sobre esse tema de ego. Cada um de vocês medite nessa mensagem que é apenas uma reflexão. Que Deus continue falando com você. Que o Senhor te dirija. Que o Senhor transforme o teu eu no ser melhor a cada dia. Amém? Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.